Fala galera, beleza? Começamos aí então com as nossas videoaulas, pessoal. Dando continuidade então aonde nós havíamos parado. A partir de agora, aulas online, né, gente? Uma proposta aí do MEC. Vamos ver se essas aulas agora vão ser validadas. Mas até então, vamos estudar a partir delas aí, do ponto que nós paramos. Nós paramos então, pessoal, no módulo 3, na página 30, onde a ideia era falar de campo elétrico uniforme, energia potencial elétrica e potencial elétrico aí. Então, sobre isso que é a nossa videoaula de hoje aí. Fala galera, beleza? Então, antes da gente adentrar nessa nossa conteúdo novo aqui, eu preciso que vocês relembrem de alguns conceitos vistos lá na mecânica, pessoal. O primeiro conceito que eu preciso que vocês lembrem é sobre energia. O que é energia, pessoal? A definição de energia. Energia era a capacidade que um corpo tinha de realizar trabalho. E o que é trabalho? A capacidade que o corpo tem em gastar energia. Trabalho e energia não são conceitos iguais, são conceitos diferentes. Trabalho é variação de energia, é gasto de energia. E nós estudamos lá no primeiro ano, pessoal, várias formas de energia, né? Energia cinética, que só aparecia quando o corpo era dotado de velocidade. Energia potencial elástica, onde o corpo só tinha quando a mola estava comprimida ou elongada. E uma energia potencial gravitacional. Essa eu preciso chamar muito a atenção de vocês, porque eu vou usar um raciocínio análogo ao que nós fizemos lá no primeiro ano do ensino médio. A energia potencial gravitacional era dada pelo produto entre massa, gravidade e altura. Então, adotado um nível de referência, um corpo de massa m sobre uma gravidade g, a cada altura tinha uma energia potencial gravitacional. Então, o corpo dotado de uma altura h1 tinha uma energia potencial gravitacional E1. Esse mesmo corpo, a outra altura, nós tínhamos uma outra energia potencial que eu vou chamar de E2. Este mesmo corpo, a uma nova altura, uma terceira altura, eles tinham uma energia potencial, acho que eu vou chamar de E3. Então, a cada altura, em relação ao nível de referência, nós tínhamos uma energia potencial gravitacional. Aqui eu vou usar um raciocínio muito parecido, pessoal. Só que esse raciocínio vai ser dentro de carga elétrica. Como que nós vamos usar, fazer uma paradinha de lá para cá, fazer uma associação desse raciocínio? O que nós estamos estudando agora, atualmente, é campo elétrico. E nós vimos que toda carga elétrica, que se assemelha muito ao nível de referência lá de energia potencial gravitacional, carga elétrica gera ao seu redor linhas de força, ou o que nós chamamos linhas de campo elétrico. A carga positiva gerava linhas de forças radiais saindo da carga geradora. Já a carga elétrica negativa tinha essas linhas de força, também radiais, só que com sentido adentrando nela. E a cada distância dentro dessas linhas de força, nós tínhamos um vetor campo elétrico, onde esse vetor campo elétrico era sempre tangencial às linhas de força. Mas quando nós trabalhamos campo elétrico, essa região ao redor da carga elétrica, ao redor da carga geradora, nós associamos pontos, e a cada ponto um vetor campo elétrico. Mas esses pontos podem ter um vetor ou uma escalar, uma grandeza escalar que nós definimos como energia. Aí eu puxo um raciocínio que nós vimos lá na mecânica. A cada distância que nós temos, a cada ponto distante da carga geradora, nós temos uma energia potencial elétrica. Então, nessa região ao redor da carga geradora, nós podemos associar pontos e esses pontos têm uma energia. E essa energia é chamada agora de energia potencial elétrica. Então, a gente começa a ver o desenho dela da seguinte forma. Tá aí o texto nosso, nossas aulas trabalhadas, aula 1 e aula 2, tá? E aqui eu coloquei pontos ao redor da carga, gente. Esses vetores em azul que eu fiz são os vetores linhas de força, lembra? Os vetores linhas de campo elétrico. São sempre radiais, saindo da carga positiva e entrando na carga negativa. Aqui, ó, em azul representa as linhas de força campo elétrico.
E essas linhas tracejadas aqui? Que reparem que essas linhas tracejadas são sempre perpendiculares às linhas de força. As linhas tracejadas, que nós chamamos de superfície equipotencial, são sempre perpendiculares ao vetor, as linhas de força elétrica, pessoal, de campo elétrico, que eu fiz aqui em azul. Cada uma desses pontos tracejados, nós dizemos ter uma energia potencial associada a cada um desses pontos. Porém, reparem que a distância dessas linhas tracejadas até a carga geradora é a mesma nesse ponto que eu estou circulando o cursor aqui, ó. Então, todos esses pontos que estão à mesma distância da carga geradora possuem a mesma energia potencial elétrica. Já esse outro ponto aqui, né, uma nova distância, ó, essas linhas tracejadas que eu estou fazendo aqui, está numa distância maior do que a primeira linha que estava circulada. Então, esses pontos, um corpo, uma carga elétrica colocada aqui, tem uma outra energia potencial elétrica. Já colocada em outro ponto já, gente, aqui. Ó, tá vendo que todos esses pontos da linha tracejada estão à mesma distância da carga geradora? Então, uma carga elétrica postada ali possui uma outra energia potencial elétrica. Então, essa energia potencial elétrica é dada por esta equação, um pouquinho diferente de potencial gravitacional, mas a ideia é a mesma, é associar pontos a uma certa distância do nível de referência. Só que agora, o nível de referência nosso é a carga geradora. Então, a energia potencial elétrica é dada pela constante eletrostática para o ar e para o vácuo, né, gente? Onde esse K0 é aquele 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, o valor Qzão da carga geradora, o valor Qzinho da carga de prova colocada a cada uma daquelas superfícies dividido pela distância. Vamos parar aqui. A cada distância você tem uma energia potencial associada. Reparem que energia e distância são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a distância, menor a energia potencial. Quanto maior a distância, menor a energia potencial, ou menor a distância, maior a energia potencial. São grandezas inversamente proporcionais. Energia no sistema internacional, gente, sempre dado em Joule. Aqui vale a pena parar um pouquinho. Energia é uma grandeza escalar. Se ela é uma grandeza escalar, não tem cabimento você dizer direção e sentido, porque é uma energia associada a ponto. Essa carga de prova e essa carga geradora, o Qzão e o Qzinho, nas equações devem ser colocados os sinais. Essa energia, então, é uma grandeza escalar, então tanto o valor da carga geradora, Qzão, quanto o valor da carga de prova, Qzinho, deve ser levado em consideração. Mas repare que a energia também depende da carga de prova. A energia, então, dotada depende da carga de prova, assim como na energia potencial gravitacional, a cada ponto nós tínhamos uma massa, gravidade e altura. Cada massa gerava uma energia potencial ao nível de referência. Então, uma massa a uma altura H1 e uma massa diferente, que eu vou chamar de M2, a mesma altura H1 tem outra energia potencial gravitacional. Então, quando a gente trabalhava energia potencial gravitacional, não relacionava só a altura. Além de altura, também relacionava a massa do corpo. Então, se eu tenho um corpo de massa M1 a uma altura H1 e uma massa de corpo M2, diferente de M1, a mesma altura H1, então naquele ponto nós tínhamos energias potenciais gravitacionais diferentes. Aqui o raciocínio é análogo, porque veja que da energia potencial elétrica depende do valor da carga de prova. Se eu colocar uma carga de prova com o valor 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho uma energia potencial a uma distância. Se eu colocar uma carga de prova 2 vezes o valor,
eu tenho uma outra energia potencial à mesma distância da situação anterior. Então essa energia aqui está associada também com a carga de prova. E se eu quisesse, então, trabalhar com aquele ponto sem a necessidade de utilizar uma carga de prova? Associar um valor numérico a um ponto distante da carga geradora. A essa situação nós chamamos de potencial elétrico, gente, que é a energia potencial elétrica por unidade de carga de prova. Repare então que na equação de energia potencial elétrica, que é dado por K, Qzão, Qzinho dividido por D, se você dividir pelo Qzinho, você corta o Qzinho de baixo com o Qzinho de cima. Chegamos então na expressão que dá potencial elétrico devido à carga geradora. Aqui então nada mais é que a nossa energia potencial por unidade de carga. A cada distância nós temos um valor numérico que nós chamamos de potencial elétrico, que é uma grandeza escalar, tá, gente? Então o Q gerador aqui, o sinal dela é importante nas contas. A potencial é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor o potencial e vice-versa, né? Quanto menor a distância, maior o potencial, maior a distância, menor o potencial. O potencial é dado por Joule dividido por Coulomb, porque energia no sistema internacional é Joule e carga em Coulomb. A esta razão nós chamamos de volts, pessoal. Então, potencial nada mais é do que um valor numérico que vale a energia potencial por unidade de carga a um ponto distante da carga geradora. Mas esse potencial não é muito interessante para nós. O que interessa é a diferença de potencial. Porque é devido à diferença de potencial que nós temos movimentação da carga elétrica. Então, se a carga elétrica sai de um ponto A e vem para um ponto B, distante da carga geradora, ela faz essa movimentação devido à diferença de potencial. Assim como a gente pega um corpo a uma altura H e quando abandona ele desce a uma nova altura, pessoal. A esses pontos que têm energias diferentes, geramos trabalho. Aqui o raciocínio é análogo. Então a nossa diferença de potencial vai ser representada pela letra U maiúsculo, que é o VB, potencial em ponto B, menos o VA, potencial no ponto A. A UEM adora usar esse U maiúsculo aqui, viu, pessoal? Tem alguns autores que trazem V isso aqui como diferença de potencial. Mas o mais comum é o U, que é a diferença de potencial entre dois pontos. Isso tem muito em bateria, em pilha, né, pessoal? Essa diferença de potencial, então, é que faz com que a carga elétrica se mova de um ponto para outro, gente. Então pensa nesse efeito que eu vou colocar aqui para vocês. Nós vamos ter uma carga geradora, e essa carga geradora eu representei por esse desenho alaranjado aqui. Temos dois pontos, o ponto A, que está a uma distância da minha carga geradora, e um ponto B, que está a outra distância da minha carga geradora. Lembra que pontos a uma distância temos o potencial dele? Temos o potencial elétrico, que é um número, uma grandeza escalar associada a pontos distantes. Então, no ponto A, nós temos um potencial elétrico maior que no ponto B. Por que, Marcos? Porque a distância entre A e a carga geradora é pequena, logo o potencial é grande. Já no ponto B, a distância é grande, então o potencial é pequeno. Agora, olha o que acontece com as cargas de prova postadas ali. Coloquei aqui uma carga de prova positiva no ponto A um potencial elétrico A. Cargas de mesmo sinal, surge entre elas uma força elétrica de repulsão. Então a carga positiva que estava no ponto A se deslocou para o ponto B. Ou seja, ela saiu de um lugar onde tinha um potencial maior e foi para um lugar onde tinha um potencial menor. A movimentação espontânea dela, sempre de uma carga de prova positiva, é sair do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Então a gente fica com a movimentação característica por esse desenho aqui, ó. Se a carga é positiva, ela tende a se deslocar para o ponto de maior potencial até o menor potencial.
E se a carga elétrica for negativa? A carga de prova for negativa? Olha o que acontece? A situação contrária. Já uma carga de prova negativa sempre sai de um lugar de menor potencial, tá vendo? Porque está maior distância, né? Menor potencial em B e vai para o maior potencial em A. Como a distância entre A e a minha carga geradora é pequena, o potencial é maior. Então, cuidado com o sinal da carga de prova. A carga de prova sendo positiva se desloca do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. Já uma carga de prova negativa faz uma situação inversa. Ela sai do menor potencial e vai para o maior potencial elétrico. Ela faz a situação inversa, né? Sai do lugar de menor potencial e vai para o de maior potencial, a carga negativa. Então, qual é a vantagem disso? De se mudar de um potencial de um ponto para outro? É que quando ela muda de um ponto para outro, devido a uma força e um deslocamento, gerou o nosso objetivo central, trabalho. Então, a carga elétrica realiza trabalho, pessoal, aí de um ponto A a um ponto B. Esse trabalho devido à força elétrica nada mais é do que a multiplicação entre força elétrica e o deslocamento sofrido entre esses dois pontos, que têm potenciais diferentes. Então aqui no lugar de F, nós podemos substituir lá de força elétrica, gente, pela multiplicação entre a carga e o campo elétrico vezes a distância. Essa é a expressão de trabalho da força elétrica. Agora, uma coisa muito interessante que acontece aqui, que eu já gostaria de chamar a atenção de vocês, é que esse produto aqui, pessoal, E vezes D, campo elétrico vezes a distância, é a nossa DDP. É a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, nessa expressão, eu posso substituir o vetor campo elétrico vezes o deslocamento sofrido pela carga por DDP. Potencial no ponto A, potencial no ponto B. Então, cuidado, a expressão de trabalho pode ser dada por essas três equações. Trabalho, força elétrica vezes deslocamento. Força pode vir a ser substituído por carga vezes campo elétrico vezes a distância. E uma terceira equação que diz que campo elétrico vezes deslocamento sofrido pela carga é a nossa DDP. E aqui a gente fecha a nossa aula 1, pessoal.